Bom, pessoal, vamos ter um papo legal aqui. Eu sei que você provavelmente tem aí uma Bíblia em casa, né? E frequenta alguma religião. Mas o fato, pessoal, é que a gente às vezes tem o produto em casa, mas a gente não faz uso dele, o uso devido dele, né? A gente compra um produto para dentro de casa, um alimento, alguma coisa, e muitas vezes aquilo acaba estragando ali porque a gente não aproveita aquele alimento que a gente tem ali, né? A Bíblia é a mesma coisa. Às vezes a gente fica só naquilo que os pregadores, né, que os ensinadores, que os supostos homens de Deus estão ensinando, né? Aqueles que supostamente sabem a Bíblia. Mas na verdade eles sabem a Bíblia, eles sabem usar a Bíblia de maneira a lhes favorecer. Por qual motivo você dá o seu dízimo? Por medo de ir para o inferno? Por pânico? Por falta de entendimento, de compreensão? Sabe-se lá por qual motivo você consagra o seu dízimo todo mês. Mas a verdade é que os religiosos, eles sempre, né, a religião, ela sempre vai ensinar a Bíblia de maneira a lhe favorecer. Né? A religião sempre vai querer ser favorecida pela Bíblia, nunca te favorecer plenamente. Você sempre vai ter ali um resquício de culpa, né? Um resquício de necessidade de fazer alguma coisa para ser salvo. Eles sempre vão te cobrar alguma coisa para que você seja salvo. Na verdade, para que você fique preso, né, àquela religião. Se nós pegarmos a Bíblia, por exemplo, andam dizendo por aí que Jesus vai voltar. Nós pegarmos a Bíblia, por exemplo, e dermos uma olhada na Bíblia sem o viés religioso, sem deixar a religião influenciar no nosso coração, na nossa mente, na nossa compreensão, nós vemos que Jesus de maneira nenhuma falou que vai voltar na nossa geração ou numa geração futura. Jesus sempre disse que ia voltar naquela geração. Jesus sempre trouxe uma palavra para aquela geração. Jesus nunca trouxe uma palavra para uma geração que ele não tivesse convivido com ela. Então a palavra de Jesus sempre foi para aquela geração. As inúmeras parábolas, por exemplo. Se pegarmos a parábola, por exemplo, das 10 virgens, a gente vê que as parábolas das 10 virgens está intimamente ligada àquilo que ele falou que quando Jerusalém tivesse sitiada pelos romanos, era para os discípulos dele fugir para os montes. Né? Então, aquelas que não estavam convictas, né, dessa fuga, quando os sacerdotes lá tocaram a trombeta chamando o povo para dentro da cidade, aqueles que não estavam convictos que deveriam fugir, voltaram para a cidade. Né? E provavelmente depois de estarem ali dentro, tentaram sair da cidade, mas os portões já estavam fechados, não tinha mais jeito. Os judeus já não deixavam mais ninguém sair e nem entrar na cidade, porque os romanos tinham sitiado, tinham cercado a cidade. Se nós pegarmos, por exemplo, a passagem, por exemplo, do lavrador mau, do vendeiro mau, citada em Lucas no capítulo 20, Marcos no capítulo 12 e Mateus no capítulo 21. Mateus até fala que não foi Jesus que disse essas palavras, que Jesus perguntou e alguns responderam. Mas o fato é que Marcos capítulo 12 e Lucas no capítulo 20 fala que Jesus disse que assim que os judeus o arrastassem para fora da cidade e o matasse, o seu pai viria e mataria aqueles judeus, mataria aqueles lavradores maus que haviam matado o seu filho. E assim aconteceu. Né? Os romanos vieram, sitiaram Jerusalém por 7 meses e mataram milhares e milhares de judeus. Muitos, né, foram lançados ainda vivos, né, no Vale do Emon, lá onde o fogo nunca apagava, aquele lixão milenar que havia ali do lado do muro de Jerusalém. Muitos foram lançados ali ainda vivos, ficaram lá sofrendo, né, rangendo os dentes, no sofrimento, na fome, na dor. Então, a palavra se cumpriu. Né? Realmente, assim, o pai de Jesus veio e matou aqueles judeus que haviam matado o seu filho. E a gente vê nessa passagem também intimamente ligada à passagem de Apocalipse, no capítulo 18, quando João fala que ele viu os anjos comemorando, festejando, louvando a Deus, porque Babilônia, né, a Babilônia tinha caído. Né? E a gente vê o capítulo 18 também intimamente ligado
aquilo que Paulo fala em Gálatas, no capítulo 4, onde que Paulo fala que aquela Jerusalém era Agar, a escrava, né? Aquela Jerusalém terrena ali, que foi destruída pelos romanos, era Agar, a escrava. Então, assim, o seu pastor, o seu pregador nunca vai te ensinar a Bíblia dessa maneira. Ele sempre vai colocar a Bíblia sobre suspensão, né? O ensinamento dele sobre uma suspensão para você, para que você fique preso, fique cativo, fique com medo, né? E sustente, né, a ele e a sua religião. Eles nunca vão te ensinar de uma forma a te libertar, né? Trazer libertação, né, para o seu coração. Eles sempre vão falar que tudo se cumpriu na cruz. Nunca vai falar para você que tudo se cumpriu na queda e na destruição de Jerusalém. Se os judeus são um exemplo tão bacana para ser seguido em termos religiosos, por que Jesus falou que o pai dele viria e mataria aqueles judeus? Por que os romanos vieram e mataram os judeus? Por que o Deus dos judeus não protegeu eles contra os romanos? Não protegeu eles contra a Síria, né? Não protegeu eles contra a Babilônia? Por quê? Né? Porque o Deus dos judeus é um Deus idealizado. É como esse Deus que eles estão colocando na sua mente agora, né? Colocando na sua mente, esse Deus que você está seguindo. É um Deus que você idealiza. Você gostaria que ele fosse assim. Mas ele, na verdade, esse Deus ele não existe. Ele existe na verdade. Verdadeiramente ele existe, mas ele existe para você. Ele não existe na sua totalidade. Deixa eu pegar, por exemplo, a questão, por exemplo, da Bíblia trazer aquela narrativa sobre a criação do mundo. A gente sabe que aquilo ali é incabível. Deus não criou o mundo há 7.000 anos atrás. O dilúvio, por exemplo. No tempo de Moisés já contavam uma história que havia tido um dilúvio ali e o rei de uma determinada cidade daquela região, Fenícia, não, um rei daquela determinada região ali, tinha recebido a incumbência do seu Deus, né, que não é o Deus de Israel, para poder construir uma arca e salvar os animais, porque haveria um dilúvio ali em alguns anos. E realmente parece que houve um dilúvio naquela região e destruiu 3 ou 4 cidades ali naquela região. Talvez elas estivessem abaixo do nível do mar e houve uma inundação ali e destruiu aquelas cidades pouco antes, né, do aparecimento de Moisés. Mas nada que tivesse intimamente ligado à história, né, dos judeus, à narrativa dos judeus. Então, assim, é incabível, né? Como que os animais do Brasil foram parar lá na Arca? E como que os animais do Brasil voltaram para cá, para o Brasil, depois que eles saíram da Arca? Não tem como. É uma coisa assim, é uma história contada para poder sustentar a idealização de um Deus, né? Como está sendo contado para você uma história para você idealizar um Deus. Mas quando você pega a Bíblia, esse Deus que você cultua, né? Você aprendeu sobre ele, ele existe parcialmente na Bíblia. A maior parte é um Deus idealizado para que você siga, para que você sirva, né? Daí tanta divergência entre as religiões, cada dia surge uma religião, alguém se rebela contra um sistema porque tem um entendimento diferente e cria uma outra religião, supostamente servindo o mesmo Deus, mas um Deus com algumas diferenças, né? Para poder sustentar aquela nova religião que foi criada. Então sempre vão criar algumas diferenças em relação a Jesus, para que você siga, né? Para que você se fidelize a uma determinada religião. Nós pegarmos, isso já acontece desde o início, nós pegarmos, por exemplo, Mateus e for comparar com os outros evangelhos, há inúmeras, né, divergências entre eles. Eu já citei algumas aqui, acho que não precisa citar a questão, por exemplo, do nascimento de Jesus. Talvez nem precise, por exemplo, citar, por exemplo, a questão, por exemplo, do tempo, né, que Jesus nasceu, se Jesus nasceu na época de Herodes o Grande, ou se Jesus nasceu cerca de 10 anos depois, na época do seu filho. Há divergências na Bíblia, né? Por exemplo, Jesus curou lá em Jericó, na saída da cidade ou na entrada? Há divergências na Bíblia, né? Igual, por exemplo, eu acabei de citar aqui Mateus, ele fala que não foi Jesus que disse que o seu pai viria e mataria aqueles judeus que o mataram, mas Lucas e Marcos diz que foi ele que disse.
Então, há inúmeras divergências. Então, essas divergências, né, elas já vêm lá do passado, né? Nós pegarmos escritos sobre Jesus, tem dezenas de livros, talvez até centenas de livros, talvez tenha existido centenas de livros, né? Hoje a gente tem acesso a dezenas de livros que falam sobre Jesus, a história dos judeus. Mas eles pegaram aqueles 4 livros, né, que contam uma história parecida, para poder idealizar, né, Jesus como o Deus ideal para as pessoas poderem seguir. Né? Eu sou cristão, né, eu creio que Jesus realmente existiu, né, mas não creio, né, que Jesus um dia vai voltar. Por quê? Porque ele sempre falou para a sua geração. Né? Daniel mesmo, ele relata que o fim, né, do povo judeu viria no ano 490. Dentro de 490 anos viria o fim do povo judeu, como de fato veio, né, no ano 70. Não sei se veio precisamente, né, com 490 anos, mas veio no primeiro século, o fim do povo judeu, o fim daquela ideologia, né, daquele Deus idealizado por Moisés. O fim daquele Deus idealizado por Moisés veio no ano 490. Né? Como o aparecimento do suposto anticristo também viria em 490 anos, viria dentro do Império Romano. No entanto, eles ensinam para você que isso aí vai vir no futuro para trazer alguma perturbação, para trazer alguma desorientação, né? Para que você não te roube, né? Te furte, né? A capacidade, para te furtar a capacidade de raciocinar, de pensar e simplesmente seguir um raciocínio já pré-estabelecido, que não condiz com aquilo que as Escrituras diz. Né? Jesus sempre disse que ele voltaria na sua geração, testificou que ele voltaria na sua geração, os anjos testificou que ele voltaria na sua geração, quando ele estava sendo arrebatado, Paulo testificou que ele viria na sua geração, Pedro, o próprio João, né, quando narra o livro de Apocalipse, né, vão te dizer alguns aí que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 95, mas se o ano foi no ano 95, como que João foi lá arrebatado e foi levado lá para medir o templo, se o templo já estava destruído há cerca de 25 anos? Então não faz sentido, né? Se João foi lá e mediu o templo, e o templo estava de pé, estava em perfeito estado, provavelmente o livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Então eu vou deixando aqui um abraço para você, né? E espero que você tenha gostado desse bate-papo. Se você gostou, né, deixe o seu like. Eu não estou aqui para te impedir de raciocinar, de pensar, entendeu? De furtar a sua liberdade de pensar, a sua liberdade religiosa e te colocar dentro de uma caixinha, né, qualquer aí, ou uma caixinha de qualquer religião. Eu estou aqui para te levar a pensar, para analisar as Escrituras, porque de fato, né, o que a Bíblia narra sobre a vinda de Jesus era um novo tempo, né, sobre o povo judeu. Eu já disse aqui algumas vezes, para os judeus, Deus vir nas nuvens era uma nação vir contra eles, né, destruir, ou uma nação vir contra a outra e destruir a outra nação. E o povo romano veio contra Israel e destruiu o povo de Israel, assim como os judeus acreditavam que era o vir nas nuvens de Deus. E aí começou um novo tempo, começou uma nova era, onde que Deus ele passou a ser tudo em todos, né? Onde Moisés foi tirado para que o reino de Cristo fosse estabelecido, né? Para que se cumprisse tudo aquilo que Jesus disse, né? Aquele que olhar para uma mulher, né, com pensamento impuro, já comecei adultério com ela. Aquele que fizer isso ou fizer aquilo outro. Então nós estamos nesse período. Se você quiser ter comunhão com Deus, você tem que ser um homem santificado na pessoa de Cristo, né? Você tem que ser um homem, tudo está já pré-estabelecido desde aquela época, né? Não entra no reino do céu feiticeiro, idólatra, nenhum deles entra no reino do céu. Para Cristo reinar na sua vida, você tem que estar liberto, né, de tudo isso. Isso aconteceu não na cruz, mas na destruição do templo, na destruição de Jerusalém, no ano 70. Ok? Eu vou deixando aqui um forte abraço para você.
Bacana? Graça e paz.